Sociedade dos Ocultistas Livres. A SOL, Sociedade dos Ocultistas Livres, é uma entidade mantida por outras entidades, entre elas a Loja Maçônica Arcanum Arcanorum, o Espaço Hagia Sophia, e, por que não, o Templo de Umbanda, o Alfonso, eu ainda não decorei. Mas aqui é o nome do templo? Mãe Sagrada de Pedra Branca. Um templo de Umbanda que tem suas reuniões nos domingos às 18 horas. Nesse espaço funcionam várias atividades. Então, de segunda-feira, o nosso irmão Alfonso, que é o responsável pelo templo de Umbanda, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, das 8 até as 10, às vezes vai até as 11, né, Alfonso? Ontem foi até as 11, que estava muito interessante. Ele ministra um curso de teologia de Umbanda. Às terças-feiras, sempre palestras abordando assuntos de interesse esotérico espirituais. Então nós estamos falando, e já falamos alguma coisa de alquimia, de Umbanda, de hermetismo, de cabala, e vamos continuar assim todas as terças-feiras. A entrada é franca, não se exige nada, se exige apenas respeito pela posição do palestrante e tolerância para com as ideias com as quais nós não concordamos. Às quintas-feiras, aqui, nós temos também promovido e mantido pelo irmão Alfonso a magia de Umbanda. É isso, né? Cabalas. Cabalas de Umbanda, né? Então também é livre, qualquer um pode vir aqui, é muito bom e recompõe as nossas energias, né? Recarrega as nossas baterias. Às quartas-feiras também temos uma atividade aqui. E eu pediria ao nosso querido amigo Zugon para que explane um pouquinho sobre a atividade de quarta-feira. Vocês serão bem-vindos em todas essas atividades. Muito obrigado. Na verdade, Zugon é o nome do escritor. Eu já escrevi 11 livros. Se você quiser comprar um, é R$1,99. Com direito, a gente devolve o dinheiro em dobro, se a pessoa conseguir ler inteiro. Mas é o seguinte, às quartas-feiras eu dou um curso de quiromancia. Na verdade é quiroangiologia. Porque quiromancia você aprende a ler as linhas da mão e acabou. E na quiroangiologia eu ensino, além de ler as linhas da mão, eu também ensino hipnotismo, ensino relaxamento, ensino outras coisas dentro da área, inclusive um pouco de oratória. Nós estamos pensando, eu com o Conde, fazer um curso de oratória para a gente ter uma coisa aqui parecida assim com o TED. Alguém não sabe o que é o TED? O TED é um encontro anual que tem de ciência, e é um dos maiores cientistas que participam e têm interesse em falar sobre uma matéria, tem 15 minutos para falar, é 15 minutos da vida dele, né? Então, na mesma hora, ele tem 3 milhões de pessoas vendo ele na internet. Na mesma hora, 3 milhões de pessoas vendo ele. E são palestras de 15 minutos. Quartas-feiras sou eu, mas eu estou terminando agora esse mês. A minha 30ª aula vai ser no último quarta de abril. No primeiro aí eu vou passar a dar essas aulas aos sábados. Então, a partir do primeiro sábado de abril, vai ser sábado às 3 horas da tarde. Se alguém tiver interessado, além de ser gratuito, não custa nada. Daí eu não sei agora, mas eu queria aproveitar para perguntar agora para o Marcelo, quem que vai ser na próxima terça? A Rosa Maria Bastos também é uma escritora, que aqui todo mundo é escritora, eles não tem nada para fazer, depois vai escrever, né? Rosa Maria Bastos, ela escreve sobre segredos da Capela Sistina.
Então ela vai falar sobre isso, mas é muito interessante porque ela conta umas piadinhas boas no transcorrer da conversa. Então, com vocês, Sérgio Paca, jornalista que vai falar um assunto de interesse geral. Muito obrigado a todos, ao nosso mestre Ricardo Brasílio Pontes, ao meu querido irmão Marcelo Debélio, meu querido irmão Afonso Arzola, né? Nosso querido dono do templo, Aia Sofia. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Certo, ninguém sai de casa para perder tempo, nós vamos ganhar esse tempo aqui, vamos. Eu não sei se não está me ouvindo, me sugerindo o microfone, não é? Mas eu procuro falar no outro. Ainda está bom, etc. E tal. E eu não gosto de uma palestra muito engessada. Significa o seguinte: o palestrante fala muito tempo, né, durante muito tempo, e acaba cansando as pessoas. Acaba ficando naquele estado de hipnotismo. Né? Nós vamos falar hoje, meus queridos irmãos, sobre polaridade no ocultismo. Alguém arrisca me dizer o que é polaridade aqui? Qualquer um. Por favor. São os opostos. Opostos, perfeitamente. Alguém mais? Vamos lá, alguém mais arrisca sobre o que é polaridade? O que são os opostos? É alguma coisa em oposição à outra, não é mesmo? Forças contrárias? Forças contrárias, perfeitamente. Bem e mal. Bem e mal, perfeitamente. Muito bem. Então, é uma coisa muito interessante. Nós nascemos com instintos. Instintos básicos que a maioria dos animais possui. Mas esses instintos são domados para que haja uma convivência em sociedade. Não é mesmo? Eis várias situações onde você é obrigado a refrear seus instintos. Só que qual é o nosso instinto verdadeiro? Apropriação, posse, predação, não é mesmo? Dominação, aniquilação e homicídio. Homicídio é puro. Eu não vou entrar em detalhes morais com vocês, mesmo porque moral é a prostituta da história. Não é mesmo? Moral modal. Moda. Que foi moral há 10 anos atrás. Não é moral hoje. Mesmo? Então, meus caríssimos irmãos, o que é bem e o que é mal? Vamos arriscar. Um palpite. É o lado de quem conta a história. Perfeito, o lado de quem conta a história. Mas o que é bem? Vamos uma coisa mais interessante, por favor, família. Arrisca. 11. Bom, depende do referencial. Perfeito. Depende do referencial. Muito bem, meus queridos. Vamos colocar um caso concreto para vocês. Vocês já viram aquela ilustração do Yin e Yang? Sim. Ah, tem uma parte, né, sinuosa em S, onde um lado é preto e um lado branco. Mas tem duas curiosas bolinhas com as cores invertidas em cada um dos lados. O que significa isso? Vamos nessa? Imagina só. Uma criança está perigosamente à beira de uma janela de um apartamento no 10º andar. A mãe, tutor, babá, vê que a criança vai despencar. Ela puxa a criança pela perna antes que ela despenque. O que acontece? A criança cai dentro do apartamento e quebra o braço. Ela cometeu o quê? O que ela cometeu? Arrisca quem? Agressão, pode ser. Mas o que ela cometeu em termos de polaridade? O mal. Hã? De certo modo, mal. Ela cometeu um mal porque ela quebrou o braço com uma criança. Mas o bem que ela cometeu salvando a vida de uma criança é muito maior que esse. É a bolinha preta dentro da branca. E vice-versa. Então nós temos várias situações cotidianas em que nosso único julgamento não é o que é certo ou errado. É o que nos dizem se é certo e se é errado. Mais uma coisa. O que é ser mal para vocês? Esse quem? Vamos lá, ousadia. Ser Não mal é fazer algo que fira o direito, ou a sensibilidade, ou o sentimento de Perfeito. uma pessoa. Perfeito, isso é ser mal.
É verdade, você tem uma excelente definição. Que filho, sensibilidade e direito de uma pessoa. Se eu estiver lidando com uma sadomasoquista, como é que Aí você ela faz? gosta. Mas eu não feria a sensibilidade e o direito dela? Hã? Eu não feria a sensibilidade e o direito dela? O direito é a integridade física. Não, Mas, porque aí, na verdade, quando você fala de sadomasoquismo, o sadismo, ele se auto-preenche com a maldade. aham, E o maso, ele se auto-preenche com a dor. exatamente. Então, assim como ser justo, o sadomasoquismo, ele tem dois polos. Mas então nós estamos numa zona nebulosa, não estamos? Sim. Uma zona bem nebulosa, porque veja bem, enquanto nós estamos defendendo o direito de uma pessoa, tem pessoas que querem ser abusadas. Tem pessoas que querem ser usadas, não é mesmo? Sim. Sente prazer nisso. Como é que aqueles pastores evangélicos falam? Senhor, vem até mim, puna-me, jogue em mim toda a tua justiça. Ele não está querendo punição, desgraçado. Está pedindo, né? O masoquista, né? Me castiga, né? E aqueles antigos católicos pegavam aquele instrumento chamado flagelo, ficavam nas costas, né? Não é culpa, não é culpa, não é a máxima culpa. E se arrebentando as costas. Por que isso? Por quê? Porque ele realmente sentia culpa? Ou será que ele ensinava a sentir? Ele se excita, né, na verdade. Exatamente, ele se excita. Foi Tanto é condicionado. que existe o chamado, muito bem lembrado, êxtase religioso. Não é? Não tem aqueles caras, aquelas igrejas evangélicas, que vêm. Eles estão sentindo o quê? Êxtase. Eles são tocados pelo Espírito. Você sabe. Mas eles estão sentindo o quê? Êxtase religioso. Né? Ou seja, é bom para eles, é. Meus caríssimos amigos e irmãos, eu gostaria de dizer, sem sombra de muita dúvida, que nenhum de nós sabe o que é bem e mal. Nenhum de nós. Cada um de nós tem um código. Né? O que é admissível para um, jamais vai ser para outro. E nem para outro, e nem para outro. Então eu quero que vocês entendam bem. Polaridade é pessoal. Não é assim? Sérgio, dentro das definições do bem e mal, a que eu mais gostei até hoje, já vi muitas, né? Então, um conceito que eu vi na eubiose. Lá eles afirmam que nós, seres humanos, ainda não sabemos o que é bem e mal. Nós sabemos o que é bom e mal para nós. E que o bem e o mal, não é? Esse daí é o critério mais absoluto e é bom, é bem, é um bem. Tudo que contribui para a evolução e é um mal, tudo que vai contra a evolução. Perfeitamente. Perfeitamente. É uma definição da Sociedade Brasileira de Eubiose. Alguém aqui já ouviu falar? Não, poucas pessoas ouviram falar, mas é uma sociedade iniciática, né? Derivada, inclusive, em alguns pontos da teosofia, Blavatsky, etc. Então, uma ordem extremamente forte aqui no Brasil, criada no Brasil, inclusive, né? Fundada no Brasil por Henrique José de Souza. Eu cheguei a ser interno da Eubiose também. Isso em 91, muito tempo atrás. Eu tenho uma certa idade já, com 47 anos. Esse ponto que o professor colocou, nós não sabemos o que é bem e mal. Então, o que contribui para a evolução da humanidade? Às vezes, dizimar um povo inteiro. Já pensaram nisso? Dizimar um povo inteiro contribui para a evolução da humanidade. Tá? A própria eubiose admite, advoga, que Adolf Hitler pertencia à polaridade do bem. Alguém já ouviu isso em algum outro lugar? Não. Adolf Hitler fez função de lei, segundo a eubiose, segundo a teosofia também, né? Por quê? Porque ele dizimou uma quantidade de contingente racial que estava atrapalhando e travagando a evolução humana justamente por ser detentor de parte dela. Então eu coloco para vocês o seguinte, daqui a pouco nós vamos começar com as perguntas diretas.
Eu quero que nenhum de vocês tenha medo de perguntar. Se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Mas nós vamos procurar juntos. Certo? Eu pergunto para vocês, se bem e mal, para nos ensinar, os nossos instintos nos fazem o quê? Animais ou deuses? Vamos colocar dessa seguinte maneira. Aqui, dentre nós aqui, que estamos, quem está com ódio? De alguma coisa. Só pode levantar a mão. Se a gente procurar, acha, né? Ódio. Ódio. Eu não falei em raiva. Eu falei em ódio. Quem está com ódio aqui? Alguém tem ódio aqui? Alguém tem ódio? Pode levantar a mão sem medo. Eu vou perguntar o porquê vocês estão com ódio. Ódio. Perfeito. Uma pessoa levantou a mão. 2, 3. Tem ódio. 4, 5, 6. Perfeito. Ódio. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quem tem mágoa aqui? Levanta a mão. Levantados, por favor. Quem tem mágoa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, então digamos que a mágoa ganhou. E se eu disser para vocês que a mágoa mata vocês? E o ódio não? Por quê? Opa! Quem fez a pergunta? Opa! Por quê? Mágoa é um oceano negro, sem fronteiras, onde você está à deriva de algo ruim, má água. Você afunda. Ódio é seu. É direcionável, controlável. Você controla, você fica no comando do ódio. Mas a mágoa é alheia. Você tem mágoa derivada, mas o teu ódio é próprio. Mágoa joga vocês no chão. Depressão é mágoa. Má água. Água que não sai. Água ruim. Ódio tira você do chão. Ódio arranca você da inércia. Ódio faz com que você seja dono da sua vontade. Já ouviram falar em vontade? Não é desejo, é vontade. O que é vontade? Uma pergunta, o que é vontade? Qualquer um de vocês. Vontade, o que é vontade? Querer fazer algo e fazer. Isso, perfeitamente. Mais alguém? Ousem, pessoal, não mordo. Sem autorização. É o pensamento e a ação direcionada. Pensamento e ação direcionada, perfeitamente. Vamos ver o seguinte exemplo. Jovem, se eu pedir para você prender sua respiração por 30 segundos, você consegue? Se eu enfiar sua cabeça debaixo da água, o que você vai fazer? Você vai precisar do que para sair debaixo da água? Vontade. Concorda comigo? Vontade é o que tira vocês do poder dos outros. Muita magia negra pede justamente que anulem a vontade de vocês. Não é mesmo? Se vocês têm a vontade intacta, ou, traduzindo, a capacidade de odiar, você só aceita se quiser. Não é mesmo? Não, eu não entendi a última parte. Você só aceita uma magia negra se a vontade de vocês for fraca e se vocês quiserem sentir mágoa. Não é mesmo? O que a magia negra faz? É todo ato que interfira com o quê? Livre-arbítrio. Perfeito, minha querida cunhada. Livre-arbítrio. Interferir no livre-arbítrio de uma pessoa, interferiu na vontade dela e a magia negra. Perfeito. Minha esposa está me lembrando disso. 2 casos. Um feiticeiro. Pois não. Mas o livre-arbítrio não é uma ilusão. Claro que é uma ilusão. É óbvio que o livre-arbítrio é uma ilusão. Claro que a minha opinião é conceitual, mas a minha opinião é contestem. Ousem. Por que o livre-arbítrio é uma ilusão? Você pode fazer o que você quer? Vamos lá. Porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. Mas qual Deus? Deus que te sacrifica. Ou Deus que te criou? Peço desculpas porque eu estou com hipoglicemia, eu começo a suar. Quando eu estou com hipoglicemia, então é meio complicado. Mas qual Deus que nós acreditamos? Judaico-cristão? Qual é o judaico-cristão, pessoal?
Me ajuda aí, vai. Barbudo no trono? Barbudo? Isso. Velhinho? Velhinho. Irascível, egóico. Vingador, Vingativo. Deus do Velho Peraí. Testamento é totalmente vingativo. Ele pode ser assim e nós não podemos? Por quê? Por que nós podemos ser assim? Porque a moral... é uma impotência. Mas esse é o ponto. O que é onipotência? Defina para mim. Poder fazer e fazer também. O que quiser. Aleister Crowley, né, coincidentemente nosso patrão de loja, diria: faça o que tu queres, pois é o todo da lei. Não há Deus senão o homem. Pensem, meus queridos, contestem isso. Comece a contestar e a solapar esses conceitos arraigados pelas religiões, que vocês são levados a sentir mágoa, medo. Por quê? Vocês, todos aqui acreditam em vida após morte? Todos? Todos acreditam? Vocês têm medo do quê? Isso não existe. Acabou. Acabou. E vocês todos seriam taxados de trouxas. Não é mesmo? Eu digo para vocês, existem 4 verbos da iniciação: saber, ousar, querer e calar. Não é mesmo? Porque quem sabe, faz ou deixa de fazer. Quem ousa, tenta. Quem quer, vai em frente. E quem cala, porque vocês vão achar em poucos livros alguma coisa realmente útil, que não seja o esquema básico, que as ordens dogmáticas querem que vocês saibam ou aprendam. Não é mesmo? Mas vamos lá, pessoal, eu quero uma pergunta em relação a esse tema. Eu não entendi. Quem cala eu não entendi. Quem cala, guarda para si o que aprendeu. Ou seja, ensina-se apenas o que quer que os outros aprendam, salvo se quiser dogmatizar uma pessoa. Então é que quem cala consente. Exato. Você aceita aquilo e usa como aprendizado. Não sei se aprendizado ou o aprendizado é mais um medo do outro. Jean-Paul Sartre, um filósofo, pai do existencialismo, escreveu uma peça chamada Huis Clos, que se chamava Entre Quatro Paredes no Brasil. Né? Ele põe uma frase muito interessante: o inferno são os outros. Já pararam para pensar nisso? Nós nos vestimos para os outros. Nós nos produzimos para os outros. Nós trabalhamos para os outros. Nós desejamos os outros. Nós odiamos os outros. Existe outro inferno além dos outros? Por que, na visão mítica, eu diria até idílica do paraíso, uma nuvenzinha afastada com um anjinho tocando harpas, e no inferno aquele tremendo trem de subúrbio de 6 horas da tarde, um esfregando o outro, etc. e tal. O inferno são os outros. Não é mesmo? Agora eu vou dizer uma coisinha que vai deixar tal coisa. No caso, quem cala, também, eu acho que cabe bem, que quem detém o conhecimento detém o poder. E poder não se divide, salvo em quem se queira dominar. Aí vem a complemento ocultista da frase do Júlio César: dividir para dominar. Mas não dividir um povo, você divide o conhecimento para dominar. Concorda? Aí vocês vão falar: peraí, mas esse grandíssimo canalha, demônio, está aqui numa terça-feira, falando em ódio, em mal, etc. E tal. Porque esse cara está querendo transmitir algum conhecimento. Por quê? Por uma única razão: quanto menos gente cega, surda e muda nesse mundo, o mundo é um lugar melhor, suportável, tolerável. Cada um está fechado em seu muro, em seu universo, e ficam guardando as suas fronteiras. Aliás, Kant fala isso. A maioria das pessoas que atinge o caminho da iniciação não cruza esse caminho, e nem o portal. O máximo que muitos atingem é ser guardiões de portais. Não cruzam. Certo? Aliás, na própria eubiose é dito, né? Dragão do umbral. Quer dizer, é o destino de muitos ocultistas, muitos iniciados, guardarem apenas os portões que não ousam cruzar. Aí ela já começou.
Por favor. Então, nesse conceito, cabe a cada um ter a vontade de cruzar. E aqueles que não querem se restringem até aquele ponto? Vontade, exato. Ou é uma restrição que acabam impondo para ele? É uma restrição que o medo dos outros acaba impondo para eles. Porque Porque quem não cruza, por exemplo, vocês querem fazer alguma coisa. Olha, não vai lá porque não vai dar certo, hein? Olha, ih, rapaz, não tenta, eu tentei quebrar a cara, não vai lá. Olha, você vai se quebrar, você vai se dar mal. Por quê? Eles foram. Ou simplesmente tiveram medo e voltaram. Não é isso que as pessoas mais cultivam nesse mundo? Medo. Hã? O que é o medo, pessoal? O medo é mais pura essência do que? Da ignorância. Medo é ignorância. Certo? Por exemplo, chega aqueles historiadores e falam: oh, porque os selvagens se prostraram ao pé da cruz, por pelo poder do Senhor, blá, 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 blá. Não. Em tradução do que eles falaram, se eles fizeram isso com o Deus deles, imagina o que eles vão fazer conosco. Isso os índios falaram. Cacique o que? Alguém lembra? Araribóia, sei lá como é que era o nome do... Tibiriçá, enfim, onde é isso aí? Falou, se eles fizeram isso com o Deus deles, imagina o que eles vão fazer conosco. Pensem nisso, é medo. Nada mais que isso. Só o chance. Por favor. Quem mais? Perguntas? Por favor. Eu queria que voltar um pouquinho nessa dicotomia que você fez entre a mágoa e o ódio. Sim, sim. Pensando mesmo na parte física, por exemplo, quando uma pessoa se sente mágoa, ela libera substâncias que vão fazer mal para ela mesma. Mas no caso do ódio, ela também não liberaria substâncias para fazer mal para o corpo dela mesma? Ela liberaria substâncias para fora, literalmente. Ela intimidaria os outros com o quê? A primeira coisa que vocês vão sentir, quando um ser vivo, um mamífero, ele quer seduzir, ele secreta hormônios chamados feromônios para seduzir. Quando o mesmo ser humano, o mesmo ser vivo, o mesmo ser está a fim de atacar, ele secreta hormônios que são detectáveis como hormônios de agressão. Já ouviram falar em cheiro do medo? Sim. Cheiro do medo? Alguém já ouviu? Sim. Alguém já entrou numa cadeia, numa rebelião? O cheiro do medo não é um cheiro de suor, é um cheiro doce, é um cheiro enjoativo. É o cheiro do quê? Do animal subjugado. Do animal que dá a sua carótida para ser moída e arrancada. Se vocês têm que entender alguma coisa nesse mundo, tenham medo. Uma redundância que ele está falando, isso aqui é? Já analisaram por esse lado? Por essa possibilidade? Prossiga. Então, porque agora que você falou, eu estava pensando que talvez a mágoa, nessa mágoa, é algo que você retém para você. O ódio você está expelindo e ele não fica dentro de você, causando... Sim, mas o que é a mágoa? É a inação. Você foi ferido por alguém. Que o animal ferido é perigoso. Mais perigoso demais, porque ele está perdendo o terreno contra o seu agressor ou dominador. Fica só naquele lamento, fica lamentando. Exatamente. E o ódio que você pode transformar em arte. Nunca ouviu falar isso? A melhor expressão do ódio é a arte. Né? Inclusive, alguns esquartejadores fazem um trabalho maravilhoso. Fantástico. Mas com isso você consideraria o ódio um sentimento bom? Não, não considero um sentimento bom. Considero um sentimento maravilhoso. Por que maravilhoso? Me explico. Certo, eu sou um demônio com certa explicação, certa verbalidade, né? Porque o ódio é puro. Você tem razão de sentir. Certo? Você pode alimentá-lo ou pode cessar a alimentação e o ódio cessa. O ódio, você liga e desliga. Você está odiando, eu estou odiando, aquele filho da... Aí passou uma menina, você fala, poxa, que saúde. Teu pai Enfim, essa é você desligou o ódio. Agora a mágoa, não, nada me anima. Ai meu Deus, meu Prozac. Oh, cruzes. Oh, mundo cruel. Vai tomar banho. Sabe, tem uma vida, por favor. O senhor está dizendo que o ódio liga e desliga. Sim, claro. É controle de tempo. Poderíamos dizer que o ódio desligado ele se transforma em mágoa? Não.
Ódio é ação. Mágoa é aquela coisa que prostra você e que deixa, teve odiador, ó vida, como eu sou infeliz, ó Senhor. Você vai notar que a música romântica, ela é toda baseada na mágoa. Cunhada, por favor. Não é o oposto do outro. Você está vendo O inimigo magoado tem muito mais poder de virulência em cima de você. Porque o inimigo magoado, ele não se contenta em destruir você. Ele tem que aniquilar você e a sua memória. Os romanos temiam um povo chamado etrusco. Por que você quase não acha afrescos, literatura etrusca? Porque os romanos tinham mágoa desse povo e erradicaram os etruscos. Apagaram o nome e as obras dos etruscos. Se apropriaram da cultura deles. Alguém que te odeia, intimamente te respeita. Sabe por quê? Ódio é só para semelhantes ou superiores. Aos inferiores se despreza. Por favor. Um casinho bem rapidinho. O que aconteceu comigo agora, eu convivi com o ódio e com a mágoa. Eu fui buscar uma passagem para sexta-feira na rodoviária. Eu tenho direito à passagem do idoso. Só que eu cheguei lá, eles falaram que eu já estava com a minha esposa, não, ela tem que estar presente. Eu digo, mas, puxa vida, né? Você tem um documento dela aqui e tudo mais? Não pode, pelo regulamento. Aí, eu não me conformei, fui lá na administração, eles falaram, não, o regulamento é esse, acabou. Você tem que trazer o seguinte, mágoa e impotência. Né? Se transformou na hora em ódio. O ódio poderia me levar a, sei lá, fazer quebrar um vidro, protestar, tudo mais. Mas pensando nas consequências de meu ato e sabendo de antemão que a corda arrebenta do lado mais fraco, que eu perderia, eu fiquei com a mágoa. Queria que você comentasse um pouquinho esse caso. Perfeitamente, é um caso que acontece com todos nós. Muito bem, meus queridos, vamos ensinar um pouquinho de magia negra prática para vocês. Isso aqui, inclusive, eu dei à minha querida esposa. Isso é um elogio? Não, deu, vocês vão ver. Vou explicar para vocês também. Meus queridos irmãos, é o seguinte, vamos supor. Um filho da mãe causou um prejuízo para nós. Você não tem como responder para o desgraçado, seja por poder de vigilância. Um prejuízo. Vai te fazer falta alguma coisa financeiramente, temporalmente. Vocês vão fazer o seguinte. Olha só, hein? Mas se quiser. Vocês vão pegar todo o ódio que vocês pegaram do cidadão, todo, e vão falar para ele: pelo meu prejuízo, eu vendo para você tudo o que eu tenho de magia negra, mal olhado, maus pensamentos, que você comprou pelo prejuízo que me deu. E mandem uma vela, acendem e esqueçam. Você devolve para nós. Faz se quiser. Por favor. A parte da vela que eu não entendi. Perfeito. Alguém sabe como imantar vela aqui? É uma pergunta comum. Eu falei, imantar vela, ninguém perguntou, pelo amor de Deus, hein? Tá bom, pessoal, vamos explicar. Vamos lá, meus queridos bruxinhos. Muito bem, como é que vocês fazem? Vocês têm que fazer uma concentração, porque vocês querem atingir um objetivo. Sei lá, um concurso, um pedido, súplica de ajuda. Aí você vai sempre no quartinho e vai tentar se concentrar. Toca o telefone. O irmãozinho chega na porta. Aí chega lá o pai. É bom hoje, hein? Pelo amor de Deus. Chega a mãe. Vai fazer compra pra mim. Acabou. Quebrou a concentração. Você não consegue, no nosso mundo, manter a concentração por mais de 2 minutos. E olha lá, 2 minutos viu? Tá bom demais. É um negócio aí. O que você faz? Vamos lá. A safadeza. Pega uma vela. Pega azeite de oliva, que é o mais puro. Pode ser com óleo também. Pega azeite de oliva, desunta a vela. Cola aqui, ó. Terceiro olho.
Joga o que você quer com toda a força nessa vela. Pode acender. Quando ela estiver queimando, ela gravou que você implantou nela. Ela está mandando para o astral todo o tempo para aqui. Mas, Sérgio, desculpa, mas eu não entendi. Pois não. A mágica estava indo bem, aí você falou só para os iniciados, os 4 ali da frente, e eu acabei não percebendo ela aqui. Não, por favor, vamos repetir. Então, Entendeu? começa a mágica a hora que a mãe já saiu, o cara já está sozinho, você falou 2 minutos. Não, no máximo 2 minutos que você consegue manter a sua concentração. Está pensando numa Fazer coisa. uma concentração. Isso, porque o mundo cotidiano bate a sua porta. Ah, sim, tá. Você tem interferência. Agora, você com 1 minuto, você monta uma vela. Enquanto Aí você vai imantar a vela, mas eu nem entendi, cadê a vela ainda? a vela que você comprar, passar azeite e acender. Então, pera, Qualquer cor. eu pego uma vela, Isso. faço um azeite, Isso. e aí eu colo ela na testa? Exatamente, você vai besuntar ela na testa. Por quê? Vocês já ouviram falar, boa pergunta inclusive, vocês já ouviram falar em olho gordo? Sim. Não é um olho grande. Falando, né? Não é um olho grande. As antigas Streg descobriram que o nosso olho joga quando tem inveja ou cobiça sobre alguma coisa, uma energia de envoltamento, que é oleosa. O que acontece? O olho grande ou gordo, na verdade, ele está jogando envoltamento sobre você. Sabe se você receber alguma coisa? O que acontece com uma pessoa que está besuntada? Passa. Você fica imune. Aí entra a unção com água e óleo, que depois eu vou comentar com vocês. E você vai justamente usar essa viscosidade, esse potencial de agregação do azeite em seu poder. Você vai imantar uma vela, como uma pessoa te imanta. Só que sem saber. Não é mesmo? Então aí você imanta a vela, não tem nada a ver com imã. Você vai colocar Não tem nada a ver. Imantar, inclusive. um óleo na testa. Chama-se você plasmar, magnetizar ou imantar. Não usa imã, você usa a sua própria mente. O teu terceiro olho, aqui. Não é mesmo? O teu chakra frontal. Você imanta com ele. Funciona. Mas, depende muito da fé de cada um. Aliás, tudo que for dito, em termos de magia, prestem muita atenção. Não vai depender da técnica que você usa. Vai depender da fé que você está botando. Se você não der a si mesmo no trabalho, não entra trabalho. Uma coisa mecânica. Né? Mas, perguntas? Por favor. Só voltando um pouquinho, está falando em relação aos portais que ninguém atravessa. Sim. Como o senhor comentou do Crowley, podemos comentar que ele atravessou esses portais, ele era um experimentador, Sim. ele ousava. Sim. Não só Crowley, como Blavatsky, como Mário Rosso de Luna, como... Qual é o nome daquele que todo mundo, aquele bruxo New Age lá que todo mundo adora? Vou virar. Não é esse não. Não é esse. Não. Paulo Coelho. Não, esse é um Paulo Coelho palhaço não é que eu tive nada. desprazer de conhecer pessoalmente. Esse não. Aliás, Paulo Coelho é uma farsa. Paulo Coelho não faz inventar, não sei o que ele como repolho. Sério. Mas, enfim. Pradjivan Sherry Rajneesh Osho. Rajneesh também, mas não, esse já é um yogi, né? Já é um guru. Mas esse não, esse já é um outro cara. Mas enfim, nem importa. Esses caras cruzaram o portal. O que acontece quando você cruza o portal? Você entra. Não é mesmo? Você entra. O que é o dragão do umbral? Ou o protetor do portal? É um pentelho medroso que fica lá na tua orelha. Não entra que você vai estar mal. Não, isso aqui me deixa louco, me deixa maluco. Você cruzou um portal, você participa de uma outra realidade. E vou dizer uma coisa para vocês. Os irmãos aqui sabem bem disso. Iniciação é iniciou. Não tem nada a ver com conhecimento absoluto. Iniciação vem do grego, do latim ab initio, do início. O que vem depois do iniciado? Por favor, pessoal. Desenvolvimento. Desenvolvimento, tá certo, mas tem um nome. Inicial. Sim, mas tem outro nome. Nosso querido mestre Carlos Brasílio Ponte vai saber. Continua. Adeptado. Adepto. O adepto é além do iniciado. O iniciado é o caminho pelo qual o adepto vai e volta.
Ou será que as pessoas não sabem que iniciação é realmente um caminho onde passam por cima de vocês? Não sabem disso? Né? Por favor, perguntas, senhores. O iniciado lá na maçonaria não é onde que corta o dedo do cara, depois mistura de novo, onde E geralmente a gente pega um pouquinho de sangue de bode também, dá um beijo na salamandra, faz um tremendo ritual com as bacantes também, faz uma zona, cara. Minha mulher está aqui, por favor. Gente. Mas não, iniciação é quando você entra, você aceita em uma ordem, você é ligado magicamente àquela ordem. Você passa a vibrar na mesma frequência e que mais? Egregora. Alguém sabe o que é egrégora? Coletivo de pensamentos. Coletivo de pensamentos, perfeitamente. Vamos supor, essa moça aqui está pensando no sanduíche de mussarela. Aquele moço aí está pensando no sanduíche de mussarela. Aquela ali atrás está pensando no sanduíche de calabresa. Junta as 3 egrégoras por sanduíche. E o conteúdo é misturado. Egrégora. Não é mesmo? Meus caras, vocês vão tomar um refresco? Daqui a pouco voltamos? Hã? Daqui a pouco voltamos? Voltamos, com certeza.